Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos. Nesse vídeo vou falar sobre o novo filme que está selecionado para o Festival do Rio deste ano. Vocês podem, quem estiver no Rio pode, conferir na programação no Festival do Rio. Mas caso você queira esperar para assistir nos cinemas, logo logo o filme estreia. Nessa quinta-feira já está disponível em todo o Brasil. Esse longa-metragem conta a criação, a ascensão e a queda do primeiro smartphone do mundo, na verdade, ou como a gente pode se dizer, aquele celular em que veio antes da Apple, vamos dizer dessa forma. E é uma história bem interessante. E antes de falar falar um pouco mais sobre esse longa-metragem, eu gostaria de convidar para curtir esse vídeo. Assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. É um conteúdo independente que eu já faço há um tempo e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia mais. Vamos logo para o que interessa. Então, Blackberry tem direção de Matt Johnson. Não é um diretor que tem uma assinatura tão forte, ele fez alguns seriados de TV, alguns filmes, mas nada tão relevante. Esse pode ser o primeiro trabalho relevante dele. Além de dirigir, ele também atua nesse filme. Ele interpreta um dos criadores desse celular, ele interpreta Doug. E ao lado dele nós temos Jay Baruchel interpretando Mike. E também nós temos Glenn Howerton, que é o Jim, um investidor, um tubarão que acaba entrando com capital e com inteligência, sabedoria para guiar todo esse negócio. Então, basicamente, Doug e Mike, eles fazem essa criação, tentam vender o negócio e eles acabam atraindo o Jim, o investidor, o tubarão, que coloca dinheiro, inteligência, marketing para fazer esse celular bombar. E assim nós temos, né, a criação do BlackBerry. É um filme que traz uma história interessante, pois eu não, é difícil a gente conseguir ver uma narrativa tão consistente em BlackBerry, na criação do BlackBerry, pois as atenções foram todas concentradas no Steve Jobs. Até mesmo a gente pode na briga entre o Bill Gates e o Steve Jobs, então fica muito concentrado nesses polos e os outros que aparecem não são tão retratados, mas acabou ganhando. Mike e Doug ganharam esse contorno, essa narrativa sobre a criação deles, e a forma como o filme fez, a forma como a narrativa desse filme segue é bem divertida. A gente pode sim se pode até mesmo questionar, fazer uma similaridade sobre o roteiro do Errol Serkins, né? A rede social, como algumas pessoas chegaram a citar, com uma mistura de fotografia narrativa e de personagens caricatos do The Office, não pelo lado de falso documentário, mas pela fotografia, uma câmera solta, closes no rosto dos personagens, personagens caricatos, enfim, basicamente uma mistura desses dois elementos, onde a gente acaba chegando um pouco mais nesse Blackberry. E a história sim começa a ser divertida, começa a ser fascinante, acompanhar todo esse universo desses personagens caricatos, a forma como eles criaram do nada, conseguiram resolver um grande problema na época, depois tinha um certo limite de conexões, de celulares, e eles acabaram conseguindo criar esse BlackBerry e lançar no mercado, conseguir fazer muito dinheiro com esses celulares. E a forma caricata, a forma como esses criadores, que a forma como funciona no meio desse escritório é bem divertida. É o ponto-chave em que o filme traz. Esses personagens divertidos é que faz o filme funcionar. E no meio dessa loucura, a gente pensa um grande negócio, e quando uma grande empresa, um grande negócio, uma grande ideia, e quando a gente pega a lupa para acompanhar os bastidores, a gente vê uma empresa que na sexta-feira à noite eles fazem filmes, eles param para assistir filme, entende? Fazem bagunça, brincadeiras, um ambiente bem descontraído, até mesmo bem bagunçado, mas
e retratar isso é bem divertido, é um ponto-chave do longa-metragem. Os personagens, os atores, eles estão muito bem. Glenn Howerton e Jay Baruchel, eles estão muito bem em seus personagens e na dinâmica entre eles. Até mesmo o próprio Matt Johnson, ele não é o protagonista dessa história. Ele dá esse protagonismo ao Glenn Howerton e o próprio Jay Baruchel, por mais que ele interprete um dos criadores. Jay Baruchel, eu vi vários filmes de comédia dele, e por mais que esse tenha uma pitada de comédia, ele se sai muito bem, né, nesse personagem dramático, nesse personagem que tem certos problemas de imposição, por mais que ele seja muito inteligente. Tem uns contornos narrativos, tem umas nuances bacanas para esse personagem. E Glenn Howerton, personagem explosivo, personagem gênio, arrogante, quer tudo na hora, que gritar, tem que bater, é um tubarão, é um cara das finanças e faz muito bem. E a química entre os dois, que são bem diferentes, consegue funcionar muito bem para dentro dessa história. E o filme, ele tem sim que dar muitos elogios. É uma história que basicamente é difícil de ser contada pela rapidez, pelo crescimento, pela forma como por não ser uma história tão bacana, né? Pois não é são personagens tão longes, né, do Bill Gates e do Steve Jobs, pois na época tudo é retratado neles, né? Os grandes gênios são eles. A gente pode citar Bill Gates, Steve Jobs, a gente pode citar Elon Musk, Mark Zuckerberg, pronto, acho que esses são os gênios. Qualquer outro que aparecer dessa área, dessa nova era digital, vamos dizer assim. Qualquer outro que aparecer são outros gênios, gênios do passado, entende? Então acompanhar esses dois na criação, esses dois, Doug e o Mike, que contribuíram para a era digital, é bem bacana, bem interessante. Só que o filme ele não é tão, não é mil flores. O filme ele tem certos problemas. O conflito principal da história é muito problemático. Não é, no filme ele tem dificuldades de conseguir trabalhar o conflito central da história. Nós temos nós temos a ascensão do BlackBerry, ah, tem vários problemas no meio do caminho, tem a questão de conseguir investimento, chega o Jim, tem a questão de reestruturação da empresa, de montar o protótipo, alguma confusão acaba acontecendo, mas eles conseguem apresentar, conseguem vender, constrói o BlackBerry, começam a vender, ganham dinheiro, mas há uma tentativa de compra, mas eles conseguem passar a perna e se manterem aberto, criar novos produtos e tudo mais, e até que o ponto chave, o ponto central, o clímax da história é algo que não fica claro, é algo que não consegue ser tão bem construído, não é muito bem estabelecido, é citado, chega a dar uma certa pulga atrás da orelha quando são mencionados no filme, mas no momento em que chega esse conflito, no momento em que é trazido à tona o grande centro dessa história, o filme ele perde aquela capacidade de fluidez, ele perde aquela capacidade de atenção, de compreensão, pois ele mesmo não conseguiu trazer tão bem, estabelecer tão bem esse problema, por mais que seja citado. E é isso que acaba estragando o finalzinho do filme Blackberry. Tem um bom começo, tem uma boa dinâmica entre os personagens nessa narrativa, personagens bem caricatos, mais divertidos de acompanhar, pois o todo fica bacana a compreender. Mike, um gênio silencioso, um gênio que não tem a capacidade de imposição da sua palavra, todo mundo diz sobre ele. Doug
diz o que o Mike deve falar, o que deve decidir, e ele não diz muito, tem dificuldades de se impor, e depois se transforma para o próprio Jim impondo o que o Mike deve dizer, até que a um certo ponto ele começa a se decidir. O Mike também tem alguns toques, ele tem alguns preconceitos com produtos da China, pois defeituosos e tudo mais, vem com certos problemas. Tem o Doug, aquele nerd que tá nessa empresa pra ficar se divertindo, pra ficar jogando videogame. Ele é um inteligente, mas gosta do lazer, gosta da farra junto com os colegas, que estão ali para trabalhar, mas muito mais para se divertir. E o Jim, o cara do dinheiro, da finança, ele quer lucro, quer cada vez mais lucro, quer dinheiro, lucro, dinheiro, lucro. E esse personagem, como um personagem arrogante, um personagem prepotente, um personagem que passa por cima de todo mundo só para ter aquilo que quer, faz muito bem para essa caracterização e também muito bem para o seu ponto, para a necessidade da construção dessa história, para esse personagem real. E é uma história real. E enfim, tá tudo bem, é um filme muito bom, é um filme que consegue ultrapassar certos limites que aparentemente a gente vê logo de início e consegue chamar a atenção por mais da limitação da história. Só que de fato o filme ele tem esse problema da narrativa, em trazer o problema final e também de finalizar toda a história, que é justamente o próprio declínio e o surgimento da Apple, porque a Apple surge no meio de tudo isso e estragando a era da BlackBerry, iniciando a era da Apple, né, até os dias de hoje. Mas vão, assistam esse filme, fica essa dica. Não esqueçam de deixar aqui no comentário se você gostou ou não desse longa-metragem, vai ser interessante saber a sua opinião. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.